Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é a termodinâmica, a nossa quinta parte envolvendo o estudo das transformações dos gases ideais a volume constante, as tais das transformações isovolumétricas. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo para a gente começar mais essa parte do estudo da física. No estudo das transformações gasosas, existe aquela em que o volume é mantido constante. Ela é chamada isovolumétrica ou isocórica. Há quem chame também de isométrica. Vamos recordar um pouco do que já vimos a respeito do estudo dos gases ideais. Bem, sabemos que a isovolumétrica é uma transformação dos gases caracterizada pelo volume constante. Lembra daquela história de que PV é igual a nRT? Isso é a equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, eu estou deixando destacado em vermelho tudo aquilo que, nesse estudo de agora, será constante. O volume vai ser constante. A quantidade de mols de gás vai ser constante também. E o R, que é a constante universal dos gases, aí você há de concordar comigo que vai se tratar de uma constante, a universal. Pois bem, o que eu fiz aqui? Eu passei o V dividindo para o outro lado, para deixar este monte de coisa constante em destaque. Ou seja, a sua pressão vai ser uma constante, que seria tudo isso aqui em vermelho, vezes a temperatura. Isso quer dizer que o aumento de temperatura implicará aumento de pressão. Ou, se você preferir, pode passar o T dividindo para o lado de cá. O P varia, o T varia, mas a razão, a divisão de P por T vai ser uma constante, dada por N vezes R dividido por V. Observe agora o gráfico da pressão versus volume. A gente vai notar que, à medida que a gente aumenta a temperatura, a pressão também vai aumentar. Se a gente tivesse um êmbolo móvel, à medida que a temperatura fosse aumentando, a gente ia precisar aumentar a pressão exercida aqui, colocando uma areia, por exemplo, para pressionar. Eu estou colocando a areinha aqui só para você conseguir ilustrar isso na cabeça. Se você tiver um recipiente todo bem fechado, sem nenhuma parte móvel, já é o suficiente para você obter uma transformação isovolumétrica. Mas aí você não ia conseguir enxergar a variação da pressão, a não ser que colocasse um manômetro, um medidor de pressão ali acoplado para ver que a pressão iria aumentando à medida que você fosse aumentando a temperatura. O gráfico então é este aqui, pressão versus volume. Vamos calcular a área sob o gráfico? Pois é, você deve ter percebido que não temos esta área. Isso quer dizer que o que caracteriza transformações a volume constante é o fato de que o trabalho efetuado pelo gás ou sobre o gás, dependendo da situação, é igual a zero. Douglas, é sempre assim? Na transformação isovolumétrica, sempre vai ser assim. Então nós vamos colocar que é uma transformação a volume constante. Então a gente coloca o tal para representar o trabalho, mas coloca um Vzinho ao lado para dizer que os estados intermediários desta transformação são caracterizados pela manutenção do volume constante. Não se esqueça de que, para calcular calor e trabalho, é necessário saber o que acontece no meio do caminho. E o que acontece aqui no meio do caminho é o fato de que o volume está sempre igual. Uma maneira interessante de você interpretar a temperatura no diagrama PV é aquela que a gente viu na aula anterior. Mas olha só, eu poderia desenhar uma hipérbole equilátera que representa a transformação a temperatura constante, passando aqui, pelo ponto inicial. Também poderia fazer isso com uma outra passando pelo ponto final.
Mas veja, é uma outra hipérbole. Ela está mais afastada dos eixos, o que significa dizer que ali no ponto F a temperatura é maior do que lá embaixo no ponto I. Então a gente consegue visualizar o comportamento da temperatura no diagrama pressão versus volume fazendo o desenho de várias hipérboles. Os pontos que pegam nas hipérboles mais afastadas são os pontos de maior temperatura. Vamos agora aplicar a primeira lei da termodinâmica a esta transformação isovolumétrica ou isocórica, como preferir. A variação da energia interna pode acontecer por meio de calor ou por meio de trabalho. Observe aqui que a quantidade de energia transferida, entre o gás e a vizinhança por meio de trabalho é zero. Isso quer dizer que a variação da energia interna, no caso das isovolumétricas, vai acontecer única, exclusivamente, por meio de calor. Então a gente vai dizer que a variação da energia interna, que por sua vez está relacionada à temperatura, desta vez só vai encontrar uma maneira de acontecer, por meio de calor. Observe agora que a gente pode proporcionar um aquecimento isovolumétrico fazendo entrar energia pelo mecanismo calor. Toda a quantidade de calor vai corresponder à variação da energia interna. Entrando energia por meio de calor, eu aumento a energia interna e com isso aumento a temperatura. E se sair a energia e se sair calor, vai diminuir a energia interna e por isso vai diminuir também a temperatura. Veja que, no caso de sólidos e de líquidos, a entrada ou a saída de calor acaba vindo acompanhada de manutenção de volume praticamente constante. Sólidos e líquidos pouco variam seus volumes. É por isso que, na nossa cabeça, a gente costuma pensar: entrou calor, esquentou, saiu calor, resfriou. E a gente viu que não é sempre assim. Na transformação isotérmica, a gente tem entrada de calor e a temperatura permanecendo constante. Por que mesmo? Porque tudo que entra como calor sai como trabalho. Aqui, como não temos trabalho, entrou calor, ficou ali dentro como energia interna. Saiu calor, saiu porque diminuiu a energia interna. Tudo bem? Conforme já vimos na aula sobre calor específico molar de gases, quando a gente tem troca de calor e mudança de temperatura, a gente pode definir o tal do calor específico. E aqui nós vamos falar do calor específico molar. O que há de diferente para aquele outro calor específico? Eu, ao contrário dos livros que gostam de usar um C maiúsculo, eu uso C cedilha. Eu uso C minúsculo para aquele calor específico utilizado com a massa. Eu uso C maiúsculo para o produto entre o calor específico e a massa, a tal da capacidade térmica. E uso C cedilha para o calor específico molar. Aqui, ao invés de a gente trabalhar com massa, a gente vai trabalhar com quantidade de matéria em mols. Então como eu tenho mudança de temperatura e calor envolvidos, eu posso definir o tal do calor específico, usando essa expressão Q é igual a N, C cedilha, vezes ΔT. Douglas, mas eu posso trocar aqui a quantidade de calor pela variação da energia interna. Eu vou te contar um segredo. Você lembra como se calcula a variação da energia interna de um gás monoatômico? Observe que para os monoatômicos, ΔU é igual a 3 meios de nR∆T. A gente viu isso na aula de energia interna. A variação da energia interna de um diatômico é 5 meios de nR∆T. Esta parte, em muitos lugares, não é cobrada. Em muitas situações não se toca no assunto do gás diatômico, mas eu vou falar dele aqui com você. Por que a variação do gás diatômico tem este número 5? Porque, além de as partículas poderem ter energia de translação, elas podem ter energia de rotação. Mas vamos aplicar esta expressão àquela ali de cima. Juntei. Você vai ver que dá para cancelar N com N, ΔT com ΔT. N com N,
ΔT com ΔT. E nós vamos ver que todos os gases monoatômicos têm o mesmo calor específico molar entre si, e todos os gases diatômicos também terão o mesmo calor específico molar. Olha o resultado. Veja que o calor específico de hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio vai ser igual a 3R sobre 2, ou 3 meios de R. O R é aquela constante universal dos gases, que são 8,3 joules ou joules por mol e por Kelvin. Mas se o gás for diatômico, Douglas, o que é diatômico? Oxigênio, O2, nitrogênio, N2. Olha aí, o ar é um gás diatômico. O calor específico dos gases diatômicos, o calor específico molar, é maior do que o do monoatômico. Você já se perguntou por quê? É por conta do seguinte: quando nós vamos avaliar a temperatura está relacionada à translação das partículas. Quando a gente fornece energia para um gás monoatômico, todo o calor que é fornecido vai ficar ali como energia de translação. Afinal, um gás monoatômico, uma partícula monoatômica, não vai ter outro tipo de energia a não ser a energia de translação. Mas quando a gente fornece energia para um gás diatômico, esta energia vai poder ficar ou na translação ou na rotação. Ou seja, nem tudo fica para a translação. Assim fica mais difícil de esquentar os gases diatômicos. Porque não se esqueça, a temperatura de um gás ideal está relacionada à translação. A rotação acaba sendo um roubo da energia que não vai influenciar na temperatura. Com isso, terminamos o nosso encontro. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.